seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria que você tivesse consciência da fé. Porque fé não é você frequentar uma igreja, fazer orações, fazer jejuns, dar suas ofertas, seus dízimos. Fé é muito além disso. Está além, infinitamente, de algo que a gente faz maquinalmente, que a gente faz naturalmente. A fé consciente, quando se tem a fé consciente, ela vive em harmonia com a paz de espírito. Por exemplo, se eu estou na fé consciente, então o meu espírito está sossegado, está em paz. Se o meu espírito não está em paz com o tipo de fé que eu estou professando, então essa fé não está de acordo com Deus. Quer dizer, a nossa consciência acusa se a nossa fé é consciente, é inteligente, é racional, está pautada na palavra de Deus ou não. Lembra que Jesus fala que aquele que quer ser seu discípulo tem que renunciar tudo, toda a sua vida, 100%, para que então possa segui-lo, possa ser discípulo dele. Ora, se a pessoa não está disposta a renunciar tudo para ser um discípulo de alguém que não vê, é porque ela não tem condições de ser discípulo. Se ela não tem condições de renunciar, ela não tem condições de ser discípulo. Aí é que está o quê da questão. Muitas pessoas dizem, poxa, mas eu estou na igreja, eu professo a fé evangélica, eu estou numa outra denominação, outro ministério. Tudo bem, mas eu estou há muitos anos e a minha vida se mantém empacada. Ela está parada. Há muitos anos que a minha vida vem parada. Eu não desenvolvo. Mas eu sou de fé, eu tenho fé. Não tenho dúvida que você tem fé. Só que o tipo de fé que você tem não atende à sua necessidade. Tanto não atende que você está com a vida empacada. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé consciente faz com que o nosso espírito esteja em paz conosco. E, consequentemente, não há nada que possa interromper, barrar o nosso caminho, porque a nossa fé é consciente. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. E eu também sei em quem tenho crido. Eu digo, você também tem que saber em quem tem crido. Eu tenho crido no Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele é comigo. Você tem certeza? Está convicto disso? Então, minha amiga e meu amigo, essa é uma fé consciente. E se você tem essa fé, é óbvio que o seu espírito está em paz.
consigo mesma. É ou não é? Ora, se a fé é emotiva, se a fé é sensitiva, digamos assim, se a fé que a pessoa professa depende dos seus sentimentos, ela depende, por exemplo, das circunstâncias. Ela diz assim, eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo aquilo. Antigamente, quando eu comecei na fé, poxa, eu chorava quando orava. E quando ia na igreja e voltava, eu saía da igreja cheia de força, de vigor. Eu saía diferente. Hoje, quando eu saio da igreja, eu saio uma pessoa normal. Parece que não aconteceu nada na minha vida. Eu saí da igreja, saí de uma reunião, mas não parece ter acrescentado nada na minha vida, porque eu não estou sentindo. Então, esse tipo de fé chama-se fé emotiva. Esse tipo de fé é fé criança, é a fé infantil, mas é uma fé infantil voltada para a emoção. Obviamente, quando a pessoa manifesta uma fé emotiva, há ausência de paz de espírito. Isso é notório. Isso é notório. Porque uma fé consciente faz o nosso espírito sossegar. Ele não tem preocupação, ele não fica inquieto, ele não fica ansioso, nada disso. Quando a pessoa tem a fé consciente, ela está convicta e ninguém pode mudar a cabeça dela, porque ela já está feita, completamente feita. Ela sabe o que quer, sabe onde vai chegar, ela sabe o que tem que fazer e não precisa da opinião de ninguém, para ela tomar a decisão. Não, ela já tomou a decisão. Agora, se a fé é inconsciente ou a fé é emotiva, aí a coisa pega, porque a pessoa fica intranquila. O estado de espírito dela é intranquilo, ela fica ansiosa. Obviamente, esse tipo de fé não atende à sua necessidade. E essa é a razão do porquê muitos crentes, muitas pessoas dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, entre muitos pastores, obreiras, obreiros, muita gente tem a sua vida empacada. Ela está totalmente parada, estabilizada. Sua vida não progride. Pelo contrário, tem até regredido. Por quê? Porque ela tem sustentado uma fé emotiva. E a fé emotiva, é claro, não deixa o espírito sossegado, não deixa o espírito em paz, não deixa o espírito da pessoa em paz. Ora, meu amigo, minha amiga ouvinte, é isso que nós estamos falando, porque se você conseguir entender o que eu estou falando e tomar a atitude certa, você não vai depender de mais ninguém, mais nada, para desenvolver a sua vida, para tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está lá em João 15:7. Ora, eu até me lembro de um acontecimento comigo. Eu tive essa experiência. Eu era jovem, era solteiro, e eu queria namorar uma menina, uma determinada jovem da igreja, que tinha recém-chegado à igreja. Então eu peguei esse versículo que Jesus falou e eu bati: ó, Senhor, tu prometeste, o Senhor disse, olha, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E eu estou em ti e as tuas palavras estão em mim. Agora eu quero essa jovem, eu quero namorar com ela, eu vou falar com ela, eu quero que ela venha me aceitar. Ora, antigamente era assim, aceitar.
Ora, antigamente era assim, a gente tinha que falar com a moça se ela aceitava. Hoje é diferente, mas antigamente era assim. Aí eu fui falar com ela e ela aceitou. E eu achei que aquilo era um sinal de Deus. Está vendo? Deus quer. Primeiro eu determinei a minha vontade. Depois que a coisa aconteceu, aí eu quis saber se era realmente a vontade de Deus. Eu fiquei supostamente convicto, eu estava convicto de que era a vontade de Deus, e eu fui em frente. Em quase 3 meses eu me casei. Quase 3 meses. Eu cheguei a marcar até a data do casamento. Mas eu não tinha absoluta certeza. Por conta disso, o meu espírito não estava em paz. Não estava em paz. Mas não orou? Orei. Não reclamou de Deus o cumprimento da sua promessa? Reclamei. Só que eu esqueci do mais importante. Eu não disse, ó Deus, que seja feita a tua vontade. Não, eu exigi o cumprimento da minha vontade. Eu usei a fé, mas a minha fé estava embasada, estava vestida de desejo desesperado, de tomar posse, de conquistar aquela jovem. Quer dizer, a minha fé não estava sustentada na palavra de Deus. Eu usei a palavra, mas a minha fé não estava sustentada nela. Consequentemente, depois eu fui descobrir que não era a vontade de Deus. E tanto é que nós terminamos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente tem uma fé consciente, a gente toma atitude e fica tranquilo, absolutamente em paz. Por exemplo, você vai fazer a fogueira santa de Israel, vai subir no altar do templo. Você vai levar o seu sacrifício, a sua vida, toda a sua vida, todo o seu futuro, você vai colocar no altar. Agora, se por acaso você está ansiosa, se você está em dúvida, então essa fé não vai funcionar. O que funciona é você sentir dor pelo o sacrifício que você vai dar. Isso é normal, isso faz parte. É como aquela senhora do Soweto, lá na África do Sul. Ela diz, quando eu fiz o meu sacrifício, eu subi as escadas do altar chorando, literalmente chorando. Chorando mesmo, porque eu estava colocando naquele altar o que eu não deveria colocar, porque era tudo que eu tinha, e eu não tinha quase nada. Eu não tinha quase nada, mas o mínimo que eu tinha, eu estava colocando no altar. Então eu chorei. Eu chorei porque, poxa, era o restinho que eu tinha da minha vida. Mas quando eu depositei aquela oferta de sacrifício no altar, imediatamente veio uma paz de espírito, aí confirmou a fé consciente. Veio uma paz de espírito e um gozo, o gozo da certeza, o gozo da fé. O gozo da fé que Deus havia me ouvido. Quando eu desci do altar, eu desci rindo, eu desci dando gargalhadas, porque eu sabia que Deus havia me ouvido. Eu quero lembrá-los que quando Jacó saiu da sua casa, ele saiu fugido do seu irmão, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então ele fugiu pelo deserto. Mas ele fugiu e ficou no deserto com a mão na frente e outra atrás. Ele não tinha nada, zero. Ele não tinha nada. Mas dentro dele havia uma gravidez. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que era um abençoado do Senhor. Então ele fisicamente, visivelmente falando, não tinha nada. Estava no deserto. Não havia nenhuma perspectiva para ele, porque ele estava no meio do deserto.
e não tinha nada, a única perspectiva que ele tinha era a morte. Mas não era essa perspectiva dele, porque o pai dele havia imposto suas mãos sobre ele e o havia abençoado, e havia determinado a bênção. Quer dizer, ele saiu de casa com a mão na frente e outra atrás, porém, dentro dele havia uma convicção, havia uma fé consciente. Não, meu pai me abençoou, eu estou abençoado. Acabou. Então, por causa dessa convicção, dessa fé consciente, ele tinha paz de espírito. Ele estava fugindo do seu irmão, mas dentro dele havia paz, porque ele estava na fé. Assim deve ser você. Assim tem que ser cada um de nós. Não importam as circunstâncias, não importam as ameaças, não importa nada. O que importa é aquilo que você crê. Você crê? Você tem uma fé consciente? Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que vou fazer, e eu sei onde eu quero chegar, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Isso se chama fé consciente. E quando a pessoa tem isso, ela fica em paz dentro de si. Ela está em paz na sua consciência. Ela não tem medo. Ela não tem medo de subir no altar. Ela não tem medo. Ela não está ansiosa. Não, ela está tranquila. Tranquila. Abraão, quando subiu no altar lá no Monte Moriá, com o seu filho, ele foi chorando, ele foi gemendo, mas ele em nenhum momento duvidou. Em nenhum momento pensou em voltar atrás. Em nenhum momento ele pensou, e se não der certo? E se Deus não ressuscitar o meu filho? Eu perco a minha única semente. Ele foi convicto. Ele foi em paz. Claro, chorando, gemendo, mas em paz. Minha amiga, meu amigo, esta é a fé que faz a diferença na vida da gente. Esta é a fé que traz benefícios. Por isso nós estamos aqui ensinando, orientando. Jesus disse, aquele que vai construir uma torre, ele primeiro senta, faz as contas, para ver se ele tem suporte para terminá-la, para que não venha começar a construir, depois tenha que parar por falta de recursos e acabe sendo envergonhado pelos outros. Da mesma forma, aquele rei que tem 10.000 soldados, vai sair à guerra com o outro que vem com 20.000. Ele, obviamente, tem que fazer as contas, avaliar, pesar as suas condições, para que ele não venha perder a batalha e ser derrotado e até ser morto na batalha. Então o rei, inteligente, o que ele faz? Ele pesa, peraí, deixa eu ver se os meus 10.000 homens têm condições, têm capacidade de vencer esse outro rei que vem com 20. Se não tem condições, então ele para, não segue avante, vai lá, manda uma embaixada para buscar paz com aquele outro rei. Ora, minha amiga, meu amigo, assim é a fé. Assim é a fé. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Se a pessoa fica incomodada pelo sacrifício, se ela não tem intenção de sacrificar, se ela não tem intenção de obedecer o impulso da fé consciente, então ela não vai chegar lá e é melhor que ela fique parada, ela fique para trás. Então, é uma coisa pessoal. Quem é que pode dizer isso para você? Quem é que pode garantir para você que a sua fé é consciente ou que a sua fé não é consciente? Que a sua fé vai funcionar ou que a sua fé não vai funcionar? Só o teu espírito. O espírito seu é que vai dizer. Se o seu espírito está em paz, ó, poxa,
eu estou tranquilo, eu não tenho risco. Então, a fé é consciente. Mas se o seu espírito está incomodado, se você fica desassossegada, se você fica preocupada, aí essa fé não é consciente, é uma fé emotiva e, obviamente, infelizmente, não vai trazer benefício. É melhor você ficar parado. Não faça isso, não suba no altar, porque o altar não é um passo de mágica. O altar é um sacrifício consciente. E só o Espírito de Deus pode convencê-la ou convencê-lo a subir no altar. Mais ninguém, absolutamente ninguém. É uma coisa pessoal e intransferível. Eu não posso convencer você, muito menos você pode convencer a mim. Por isso eu estou explicando, por isso eu estou ensinando, por isso eu estou batendo nessa tecla. Ontem nós falamos a respeito do que Jesus falou, das condições da fé inteligente, a fé racional, a fé que traz o benefício para aquele que crê. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história, meu passado, só Deus sabe, e o que eu estou sentindo agora. Só Deus sabe o quanto eu choro, só Deus sabe o meu viver, o que muitos não entendem, só meu Deus pode saber. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos como chama iluminam os meus dias, os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe a minha luta, quanto pesa minha cruz. Meus lamentos Ele escuta e a vitória me conduz. Só Deus sabe que eu espero no seu grande, eterno amor. Pois tudo que eu mais quero é servir ao meu Senhor. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que sinto dentro do meu ser. Os seus olhos como chama iluminam os meus dias, os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Os seus olhos como chama iluminam os meus dias, os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber
que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é muito interessante a gente falar sobre fé, ensinar sobre fé. A fé que funciona, a fé que traz resultados, a fé que não tem nada a ver com emoção, para que ninguém se iluda com a sua própria fé. A fé cega é uma fé emotiva. A fé emotiva é cega, porque a pessoa chora, se derrama em lágrimas quando está diante do altar. Mas sai dali, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de estar ali. Os mesmos pecados que ela cometia antes de chegar no altar, ela continua fazendo depois de ter chorado, derramado lágrimas, etc, etc, lá no altar. São lágrimas de crocodilo. Então, eu não me iludo com o choro, o pranto das pessoas, não. Eu fico firme, eu fico convicto quando eu vejo a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus exige fé, uma fé sacrificial, porque obedecer à palavra de Deus é um sacrifício, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria muito bem, estaria maravilhosamente bem. O problema é que nem todos estão dispostos a obedecer. Abraão subiu no Monte Moriá, levou seu filho ao sacrifício, não porque ele ia trocar, olha, eu vou dar meu filho, o senhor vai me dar outro filho. Não. Ele foi lá apenas por obediência à palavra de Deus, mais nada. Ele não ia receber mais nada além do que ele já tinha recebido, porque ele recebeu todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Deus já tinha prometido a ele, ó, já tinha dado a ele 7 promessas, incluindo a promessa de ser a própria bênção. Então, Abraão já era um homem abençoado. Mas, mesmo assim, se ele não fosse obediente, se Abraão não fosse obediente e dissesse, ó Deus, eu não vou obedecer, dessa vez eu não vou obedecer, não. Mesmo assim, Deus era obrigado a abençoá-lo. Por quê? Porque ele já havia prometido, e Deus não volta atrás com a sua palavra. E, além do que, Deus não tinha nenhuma intenção de que Abraão matasse o seu filho. Deus não precisava da vida de Isaac, o sacrifício de Isaac. Mas Deus provou para toda a humanidade, presente e futura, o tipo de fé que ele quer de cada um de nós. A fé que obedece, a fé que sacrifica. Você vê, por exemplo, quando, apenas a título de exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, um pastor, um homem de Deus, um homem que foi consagrado para servir a Deus, quando ele troca a esposa dele pela secretária, ele desfaz o casamento, ele desfaz o juramento que fez a Deus no altar com a primeira mulher, e por causa do divórcio, ele tem o direito de fazer isso perante a lei dos homens, então ele divorcia da primeira e troca pela segunda, que é novinha, que é mais bonita, que está mais arrumadinha. Então, ele faz isso porque ele se garante na lei dos homens. Mas, diante de Deus, isso é justo? É justo ele usar a esposa como um guardanapo, limpar a boca, o nariz, o ouvido, limpar-se
com aquele guardanapo, depois jogar fora e pegar um outro limpo? Isso é justo? Quer dizer, ele não sacrificou. E eu pergunto, será isso correto diante de Deus? Justo diante de Deus? Seria isso justiça? Então, com que moral que ele vai ensinar ou ele vai exortar, vai ajudar os outros casais? Ele não tem moral. Por quê? Porque ele mesmo falhou. Ele mesmo errou. Ele não tem condições de ser pastor. Mas isso acontece muito por aí. Quer dizer, quando a pessoa não assume uma fé obediente, uma fé que segue, que obedece, que cumpre a palavra de Deus, então essa fé não funciona, essa fé é fajuta, é uma fé emotiva. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou apenas dando um exemplo do tipo de fé que agrada a Deus. O tipo de fé que agrada a Deus, a fé consciente. A fé consciente que não só agrada a Deus, mas agrada a nós mesmos. Porque quando eu manifesto uma fé consciente, eu fico em paz comigo. Eu fico em paz no meu espírito. Eu não fico ansioso. Eu não procuro os meus interesses, porque eu sei, para que eu possa obedecer a palavra de Deus, eu vou ter que renunciar à minha vontade, eu vou ter que transgredir a minha vontade. E nem sempre a gente está disposto a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nem sempre. Mas quando nós o fazemos, é porque a nossa fé é consciente. Não, eu vou sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. A minha vontade não é essa, mas eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu creio que é isso que Ele quer que eu obedeça. E é isso, minha amiga, que a Igreja Universal do Reino de Deus prega, ensina, orienta, para que ninguém se iluda com uma fé cega, para que ninguém se agarre a uma fé fumaça, uma fé que não funciona, para que as pessoas andem com o pé no chão, para que então elas possam ser beneficiadas na expressão da sua fé. Como um raio de luar na noite escura, a nascente de uma fonte de água pura, Deus levantou seu povo com carinho, para mostrar a esse mundo o bom caminho. E quiseram destruir a nossa igreja, quiseram afrontar a nossa crença, mas Deus lutou conosco essa peleja. Com Ele não há força que nos vença. O que Deus abrir ninguém pode fechar. No altar o fogo não vai se apagar. Provados, perseguidos desde o início, linda história de coragem e sacrifício. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Espalha pelo mundo o perfume universal do amor. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Lembra teu início tão difícil e o quanto Deus te abençoou. Pois é, gente amiga, depois dessa canção bacana do Crivella, nós vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O que Deus abrir ninguém pode fechar. No altar o fogo não vai se apagar.